A ansiedade é inimiga da perseverança. Espírito de perseverança agrada a Deus. O diabo, ele fica louco para você desanimar, e ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, e têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos. A ansiedade é inimiga da perseverança. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere. Não se intimide diante de nenhuma pressão. O mal trabalha com pressão. O mal trabalha intimidando. Ele cria situações para te intimidar. Não se intimide. Não importa se tem decreto, Deus derruba decretos, Deus derruba muralhas, Deus derruba inveja, Deus derruba o que tiver que derrubar, porque Deus é Deus. Amém? Quando você convive com uma pessoa que tem espírito forte, o que sai dessa pessoa te fortalece. Conviver com a pessoa que tem espírito abatido é guerra. Quando você tem uma pessoa assim dentro de casa, é horrível, porque tudo ela pensa no pior, tudo ela pensa de uma forma negativa. Ela é tão fraca que ela já acorda reclamando de tudo. Ela é tão fraca que ela acorda só falando besteira, prejudicando a própria vida dela. Tem gente que, se ficasse calada, estava com a vida lá na frente, mas não aguenta, porque quem tem espírito fraco reclama. E a pessoa, quando tem espírito fraco, ela não percebe o quanto ela é fraca. E se você falar assim com ela, olha para frente, Deus é com você. Ah, porque não é você que está sentindo a dor, não é você isso, não é você aquilo. Ela não gosta, ela gosta de encontrar outras pessoas que têm um espírito fraco igual delas. Mas quando ela tem uma pessoa de fé do lado, quando ela tem uma pessoa que tem espírito forte, toda vez que ela vem com palavras negativas, a pessoa rebate. Vai dar certo, não pense assim, Deus é com a gente. Cuidado para você não abrir mão de coisas que Deus não mandou você abrir mão. Cuidado para você não sair de lugares que Deus não mandou você sair. Às vezes Deus te coloca em lugares pesados, mas para você ser luz naquele lugar. Tem gente abrindo mão de sonhos, de projetos, de ideias, porque encontrou dificuldades. Você não pode ser essa pessoa que na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou diante de dificuldades, você venha desistir. Quando você encontrar dificuldades, isso tem que dar forças para você seguir em frente. É porque você está no caminho certo. Amém? Por causa de uma situação crítica que você está vivendo, começam a te comparar com pessoas que são bem diferentes de você. De repente a situação está tão crítica que estão chamando você de caloteiro, de mau caráter. Jesus foi colocado no meio de dois malfeitores. Ele ficou bem no meio, mas eu aprendo tanto com ele. Primeiro, ele desceu da glória dele. É difícil descer? É. Ninguém quer descer o seu patamar, ninguém quer descer o seu nível de vida. Mas se você é uma pessoa de Deus, de fé, ainda que por um momento você tenha descido, você não entra em desespero, você não se entrega, porque o Jesus que desceu, depois subiu, tá? Você pode estar descendo, mas daqui a pouco Deus vai te ajudar, você vai começar a subir de novo. Mas naquele momento de dor, de dificuldade, Jesus deixou exemplo para nós, que vale a pena ser fiel até o fim, porque no final Deus honra, no final Deus abençoa, no final Deus mostra que é com você. É difícil, é cruel, você está ferido, mas está lutando, você está passando pelo inferno, mas você está indo em frente, porque você crê que Deus é contigo. Às vezes a situação piora bem perto de Deus fazer coisas grandes. Às vezes a situação chega a assustar, porque você nunca viu nada parecido, mas está perto de Deus fazer grandes livramentos. Guerra, a vida é uma guerra. Às vezes estamos enfrentando uma luta na vida financeira, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Mas se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, a sua reação no momento feio, no momento crítico, agrada a Deus. O Senhor Jesus passou um momento difícil, e Ele mostrou que nos momentos difíceis exige o quê? Mais oração. Acorde de madrugada, chame mais a atenção de Deus, use mais a sua fé. Você pode reagir diante dos problemas desanimando, se entregando, murmurando, ou usando mais a sua fé e vencendo. Você não deve ficar preocupado com quem quer o seu mal. A única coisa que você precisa fazer para vencer uma perseguição, ou pessoas maldosas, ou pessoas que querem o seu mal, querem te destruir com inveja, com maldade, a única coisa que você precisa fazer é guardar seu coração e seus olhos. Se alguém te amarrar, Deus solta.
Se alguém te der prejuízo, Deus te recompensa de outra maneira. Se alguém te atrasar na vida, Deus faz sua vida dar uma guinada, porque Ele é Deus e ninguém pode com Deus. Quem quer o seu mal, não se preocupe, se destrói sozinho, sem você precisar fazer nada, porque quem planta, colhe. Você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você está bem na vida, porque tem pessoas que sabem se aproximar, ganhar confiança, te agradar, falar o que você gosta, para que de fato você se abra e na hora certa ela vem aprontar com você. Porque tem gente que sabe mentir, que sabe chorar, que quando está precisando de alguma coisa sabe mudar, mas essa mudança é só por um tempo, para ganhar sua confiança, para adquirir o que quer. Uma das palavras que Jesus mais falou foi vigiai, não seja dado ao sentimento, vigie. Tem gente enfrentando uma barra sozinho, e liso, sem dinheiro, e sem querer falar para certas pessoas que se preocupam com você, porque você não quer preocupar outras pessoas e está segurando tudo sozinho. Deus sabe das suas noites mal dormidas, Deus sabe das suas guerras, dos seus segredos, que você desabafa só com Ele, que só Ele sabe de tudo a seu respeito. Ele vai te ajudar. Ele tem poder para fazer você ter acesso aonde você não está tendo mais acesso. Ele tem poder para abrir e você voltar a lugares que você parou de frequentar por não ter condições. Esse mesmo Deus que ressuscitou os mortos tem poder para ressuscitar suas vendas, seu movimento, seus negócios. Esse mesmo Deus que abriu as covas tem poder para abrir os seus caminhos, para abrir portas para você. E se Ele quer que você passe por certas situações, graças a Deus, Ele vai te dar condições de vencer. Amém? Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias, mas Deus é Deus que muda cenários. Quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida. Está feia a situação, Deus está permitindo uma situação pesada, horrível, tem um propósito aí, daqui a pouco muda. Temos que ter fé. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Cristão não é bobo. Nós temos um Deus que nos mostra, nós temos um Deus que nos avisa, nós temos um Deus que usa pessoas para nos alertar. Agora, se você não dá ouvidos, se você não atenta para o que o Espírito Santo mostra, então você se arrebenta. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Ah, mas é uma pessoa que já me ajudou. Tá bom, mas vigie. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. 3 coisas você precisa para terminar esse ano bem. Ter um espírito excelente, perseverar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não duvide da palavra dele. E tenha fé. Tenha fé para que nos momentos feios da sua vida você determine a mudança e que você veja pela sua fé Deus mudando o cenário. Tem gente que foi roubada. Você sabe qual foi a reação dela? Mas tem Deus para me dar. E seguiu em frente. Tem gente que caiu num golpe. Sabe qual foi a reação dela? Ela sentiu, dói, é difícil, mas ela reagiu bem e falou: vou seguir em frente, mas tem Deus para me dar. Quando a pessoa tem espírito forte, espírito firme, a reação dela, todo mundo fica admirado, porque pensam que ela vai desabar e ela enfrenta as situações consideradas difíceis. Ela é forte aqui. E eu quero dizer que se você tem um espírito fraco, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que você pode trocar de espírito. Como Davi pediu, um espírito inabalável. De repente você é uma pessoa muito fraquinha, muito sensível, muito chorona, sabe? Uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito coração. E você pode pedir para Deus: troca o meu espírito, me dá um espírito inabalável. Tudo eu me abalo, tudo eu me derreto, tudo eu me entrego, tudo eu jogo a toalha. Pede para Deus trocar o seu espírito. Quantas pessoas chegaram aqui, eram tão fraquinhas, e além de trocar o espírito, peça para o Espírito de Deus vir sobre você. Porque tendo espírito firme e forte, e com o Espírito de Deus, aí ninguém te segura não. Se você for uma pessoa sentimental, você vai sofrer muito na vida. Por quê? Porque as pessoas enganadoras, mentirosas, maldosas, elas se aproveitam das pessoas que agem no sentimento. Tem familiares que são ótimos, maravilhosos, mas tem gente que tem familiares que são perigosos. Você está vendo, Deus está te mostrando. Use a fé
com a inteligência, não emotiva, porque você vai se arrebentar. Você não pode perder a sua fé quando você se depara com um momento difícil. Então a sua fé serve para quê? Você sabe por que muitas pessoas ficam desanimadas, desmotivadas, mal? Porque elas criam uma expectativa em pessoas e em maneiras que Deus vai agir. E quando não vem por onde elas estão esperando, elas desanimam. Deus pode fazer coisas na sua vida diferentes do que fez na vida de outras pessoas. Ele pode usar pessoas improváveis. Ele pode usar pessoas que um dia te decepcionaram, e essas mesmas pessoas que já te decepcionaram podem te abençoar. Ele pode fazer vir de pessoas que você nunca imaginou que dessas pessoas viriam coisas boas para você. Deus pode trazer de lugares que você nunca pensou que vinham vitórias, e vem. Quando você é uma pessoa que crê nos planos de Deus, quando você é uma pessoa que tem fé nele, na palavra dele, você sabe que ele vai cumprir de um jeito ou de outro, porque Deus é fiel. Amém? Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Eu vou te ensinar uma coisa agora. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aprenda isso. O mal se levanta com problemas. O mal se levanta, mas tem que me encontrar de pé. Tem que te encontrar de pé. O mal se levanta, mas tem que te encontrar firme. Para você vencê-lo, você tem que ter entendimento contra quem você está lutando. Ele não consegue manter uma pressão muito tempo se você resiste a ele. É a palavra de Deus que ensina isso. Resista. Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Olhe para o céu aí você. Quando nós olhamos para o céu, nós fazemos como? Olhamos para o alto. Deus não olha para o alto, porque não tem nada acima dele. Ele está acima de tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe quem é Deus? É o mesmo do passado, que abriu o mar vermelho, que abre o que ninguém abre, que muda o que ninguém muda, que faz milagres, que é poderoso. Você sabe quem é Deus? O Criador de tudo. Ele não criou nada maior do que Ele. Ele é maior do que tudo, está acima de tudo.